Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você em primeiro lugar a deixar seu like, se inscrever no canal, é de graça, dá mó ajuda aí. Quando você põe o like, você diz pro algoritmo do Facebook, que é sempre muito doido, cada dia ele age de um jeito diferente, que você tá gostando do material aqui. E hoje no Eu Recomendo literatura muito doida, pedido do Felipe Marticello. Tem bastante gente que acha interessante isso. O livro Maleus Maleficarium, ou O Martelo das Feiticeiras, como saiu aqui no Brasil em 1974, ou O Martelo das Bruxas, né? O nome dele em latim é Mateus Maleficarium Maleficas et Aerum Aeresim ut Fremia Potentissima Conteneres, ou Maleus Maleficarium, também conhecido como o Comumento, como o Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras. Ele foi publicado em 1486 ou 1487, tá? Pelos padres dominicanos Heinrich Kramer, também conhecido como Heinrich Institores, e James Sprenger. Isso aí foi feito na Alemanha, né? Eles fizeram esse livro cumprindo a bula papal Summis Desiderantis Affectibus do Inocêncio VIII. E o que é? Ele é um manual de combate à bruxaria, ao demônio, ao satanismo. Esse livro ele ficou muito famoso porque ele virou um guia de como lidar com a bruxaria, como reconhecer os demônios, como lidar com essas questões da idade... Na verdade não é da Idade Média, tá? Muita gente faz essa confusão. Ele sai no finalzinho da Idade Média, ele vai pegar já o começo do renascentismo. Ele é um livro que ele vai ser considerado moderno até então, mas ele vai ser a referência do combate às bruxas, tá? Principalmente na Alemanha, onde houve uma perseguição muito grande em função das questões que vieram da peste negra, né? Muita gente interpretou a peste negra, aquela pandemia até então na Europa, como um sinal do final dos tempos, que seria Deus punir os homens por estar se desviando das suas práticas, tá se desviando de Deus, e essa seria uma punição que estaria lá meio que no Apocalipse para as pessoas pagarem por isso. E aí você pensa assim, hoje no Brasil, no mundo, você tem gente com ideia obscurantista, como eu falei nos vídeos lá da era digital, o obscurantismo digital. Você tem gente que não quer acreditar na vacina, não quer acreditar na ciência, não quer acreditar que a Terra é plana, como eles faziam naquela época lá. Você vai ter a ausência da ciência, né? A ciência sendo vista como uma coisa completamente do mal, as pessoas não sabiam ler, escrever, então toda uma falta de cultura, de educação do ponto de vista escolar mesmo, né? De ter a ciência no mundo. Então uma visão completamente estrita, né? E esse livro ele tinha a função de identificar o demônio, identificar a bruxaria, como combatê-lo, né? Então ele é dividido assim, ele aqui, ele é um manual de combate aos praticantes de heresias e que tornou-se o guia dos inquisitores pelo restante do século XV e seguintes. Embora no período existam outros manuais, este é um dos mais cruéis, tá? Por quê? Porque aqui ele vai ter os modos como você deveria torturar as bruxas, como que você deveria inquiri-las, né? Identificações que você fazia. Então este foi o livro que ficou mais famoso entre todos, dentro dessas obras que envolveram a Inquisição. E ele foi o responsável pela morte de muitas mulheres. Ele é dividido em 3 partes. A primeira relata as propriedades do demônio e a sua ligação com a bruxaria. A segunda trata de como lidar com os malefícios durante o dia a dia. E a terceira parte ela traz a descrição como proceder os julgamentos e cumprir a sentença. Então ele era quase que um livro de tribunal para os padres, para a Igreja Católica. Ele tinha ali, então,
desde como você... um processo legal de inquisição. Então a gente está falando como se a gente tivesse um tribunal de verdade hoje. Então você tinha como identificar o crime, colocar para as pessoas como enfrentar isso no dia a dia, e no final ele tinha como torturar essas bruxas e como torturar e como proceder, desde inquirir as mulheres, né? E aí esse inquirir as mulheres eram manuais de tortura, das coisas mais absurdas que você puder imaginar, assim, até o modo de proceder à sentença. Tinha, por exemplo, um lance que era assim, você jogava a mulher amarrada com um monte de pedra na água. Se ela boiasse, ela não era bruxa. Só que ela estava com um monte de pedra amarrada. Então o que ia acontecer? Ela ia afundar. As mulheres afundavam. Então eles iam torturando as mulheres de uma maneira tal que quando chegava um determinado momento, as mulheres confessavam que elas tinham feito um pacto com o diabo. Por que elas confessavam? Porque elas vão preferir morrer, ser executadas, do que continuar sendo torturadas, né? Esse livro tem uma coisa muito ruim, porque ele é profundamente misógino, né? Se você for olhar, 70% das pessoas que foram executadas durante esse período da Inquisição pós-Maleus Maleficarum foram mulheres. Existiam homens que eram acusados de bruxaria, mas a grande maioria eram as mulheres. E aí você tinha coisas de identificar a mulher, desde ela ter uma pinta, dela ser uma canhota, por isso que a palavra canhota em latim é sinistro. A gente vai ter a palavra sinistro na língua portuguesa, e na língua portuguesa sinistro também quer dizer canhoto, por causa disso. Se você nascesse com uma pinta, qualquer doença relativa das mulheres, uma depressão pós-parto, e aí como que ele retrata a mulher? Eles vão pegar dentro da ideia do pecado original, então vão falar que as mulheres, em função de Eva, vão ser seres fracos, vão tratar as mulheres como seres que se fossem burros. Então muitas vezes no Maleus Maleficarum, ele cita a mulher como uma mulher sendo um ser burro, que ela não consegue discernir as coisas. Por isso que o diabo vai escolher a mulher para seduzir e derrubar o homem. Uma outra coisa interessante é que ele exalta a figura masculina, porque Jesus era um homem, ele foi escolhido como ser para se sacrificar para nós, em função dos pecados cometidos pelas mulheres. Então é uma obra assustadora, tá? Você tem técnicas horríveis de inquirir as mulheres, de torturar. Ele é extremamente gráfico na hora de descrever essas coisas. Então o que ele faz? Ele vai criar uma imagem em cima da mulher totalmente deturpada, né? Totalmente negativa, da mulher sendo uma influenciadora das decisões ruins do homem, da mulher sendo... E aí ele coloca que a mulher é um ser fraco, que é um ser sexual, que a mulher ela tem um desejo, o ventre da mulher, por exemplo, ele fica pulsando, querendo sempre mais, então por isso que o diabo se aproveitava disso, porque a mulher era um ser insaciável. Se você parar para pensar, há uma projeção de uma frustração muito grande em relação às mulheres. Tem que entender que, por exemplo, esses padres, eles faziam... A Igreja Católica, ela pedia o celibato, né? Então, muitas vezes, se você analisar do ponto de vista psicanalítico, esses homens, na sua frustração de não poder ter essas mulheres e sentir um desejo muito grande por elas, eles se colocavam que essa tentação os levava a ter pensamentos impuros. Então, assim, a culpa não era deles que eles tinham pensamento impuro. A culpa era da mulher que gerava esse pensamento impuro neles. E todo esse ódio vai ser, essa misoginia vai ser destilada no Maleus Maleficarum. É um livro assim que causou muito mal. Muitas mulheres foram identificadas como bruxas em função
dos métodos nada científicos, totalmente sem critérios, assim. Então aquilo que eu falei, se você era canhoto, você tinha, era uma prova que você tinha tido um pacto com o diabo. Se você nascia com uma pinta, com uma marca, a maquiagem branca na era medieval, que era um símbolo de beleza, porque queria dizer que você não tomava sol e você era pálido porque você não saía ao sol para poder plantar, também era para esconder sardas que eram consideradas marcas demoníacas, né? Principalmente nas mulheres. Então você tem uma série de elementos preconceituosos. E aí, a hora que chega na parte de tortura e execução, ele é mais brutal ainda. Eles foram acusados de heresia posteriormente pela Igreja Católica, quando a Igreja Católica vai reconhecer os seus crimes, né? Principalmente durante o período da Inquisição. Porém, durante muito tempo, a portas fechadas dentro da Igreja Católica, eles eram considerados heróis os dois, em função de tudo que eles criaram, em função do como eles enxergaram esses grandes problemas que tinham, que na verdade era um grande preconceito e um mal muito ruim que eles causaram para muitas pessoas. A Alemanha foi extremamente influenciada pelo Malleus Maleficarum, mas a Europa, esse livro foi para o mundo novo depois, né? Então ele era trazido, e aí quando ele foi proibido pela Igreja Católica, isso já bem no século 18 para 19, né? Que já não se aceitava mais, ele era um livro que ele circulava no submundo. Eu lembro, assim, quando eu era jovem, que eu comecei a estudar essas coisas, então tinha aquele negócio, você leu o Malleus Maleficarum, você achou uma edição que tinha alguma coisa para você identificar bruxas e entrar em contato. E aí, muitos satanistas passaram a usar entender o satanista, o que a gente chama de diabólico. O que é o satanista diabólico? É o satanista que acredita no diabo. Lembrar, como eu falei em outros vídeos aqui, que há uma grande linha do satanismo, como eu falei no Hail Satan, como eu falei no Satanis do Anton LaVey, que você tem uma linha de satanismo ateísta, na verdade, que você não acredita em Deus, logicamente, então você não vai ter o diabo para poder acreditar, porque ele seria o adversário de Deus. Mas nas linhas de satanismo diabólico, que acreditam no diabo, muitas pessoas desse movimento que queriam estudar o ocultismo, queriam estudar o satanismo, eles liam o Malleus Maleficarum, porque dizia-se que como nos livros de alquimia você tinha mensagens cifradas e secretas para você descobrir a pedra filosofal e tudo mais, no Malleus Maleficarum você teria, principalmente no primeiro capítulo, na hora de identificar o demônio, na verdade, como você fazer contato com ele. Então ele serviria para os iniciados como um livro que te ajudaria a entender o diabo e entrar em contato com ele e poder servir o diabo. Então ele foi um livro que foi dúbio num determinado momento. Porque o que aconteceu com ele? Muita gente começou a procurar o Malleus Maleficarum, entendendo que ele seria uma obra satânica e não contra o satanismo. E aí ele passa a ser estudado também nessa ótica. Mas, na verdade, foi um grande erro de dois homens que tinham muito ódio das mulheres e produziram uma obra horrorosa, horrorosa mesmo. Se você tiver... Eu li o Malleus Maleficarum, porque nessas estudos de jovem, de querer entender, e até meio nessa linha diabólica, assim, numa época que eu achava que talvez existisse o diabo e queria meio que entender qual é que era dele, eu estudei, e assim... mas quando você pega e lê, principalmente a última parte do procedimento de como lidar com as bruxas e execução, os métodos de tortura, a frieza com que isso deve ser feito, ali tá o diabo de verdade, se ele existisse. Tá legal? Então é muito louco isso. Eu recomendo, é interessante, se você um dia achar, tem aqui digital, em PDF, você acha por aí se você procurar, vai ter blog, você digita lá Malleus Maleficarum e vai aparecer, você consegue ler versões em português dele. É interessante, no fundo ele é um livro mais histórico, até para entender
o contexto como a mulher foi vista durante muito tempo por parte da Igreja Católica, né? E essa coisa do pecado original, dessa coisa de criar uma figura da mulher como ser de segunda classe para justamente ter uma dominação sobre ela do ponto de vista político-religioso, né? O poema de hoje, o nome dele é, vamos lá, e aqui é uma homenagem às mulheres que morreram por isso, tá? A bruxa, como eu falei lá no Deus Chifrudo, no vídeo do Deus Chifrudo e no Bruxas e Xamãs, essas mulheres que foram condenadas como bruxaria antes, elas foram mulheres que prestaram grandes serviços para as pessoas nas comunidades que elas viveram. Elas eram médicos, elas eram psicólogas. Assista o vídeo lá do Bruxas e Xamãs que você vai entender direitinho o que eu estou falando, né? Que tem aqui no playlist de Você Sabia. Mas nesse contexto, elas pagaram por isso, porque a mulher não podia ser inteligente. A coisa mais forte do Malleus Maleficarium é o ódio, né, a misoginia em relação às mulheres, e colocar as mulheres como seres burros, que não devem ser ouvidas. Assim, é muito triste de ler, mas é importante para você entender muitas coisas que a gente carrega até hoje, principalmente dentro dos dogmas, de onde vem esse ódio, de onde vem essa dificuldade da aceitação do papel da mulher e como isso até hoje ecoa entre nós. E esse poema aqui eu fiz em homenagem às mulheres, às bruxas, tá? Chama Pedra Preciosa. A magia se renova a cada dia. Quando pensaste que a forma humana novamente tornaste. Quase de susto descobriste num misto de assombro e deleite ser tudo num só ser. Mulher, menina, santa, fêmea, deusa, bruxa, poeta, o infinito. Um universo completo e multifacetado, em eterna construção e contínua evolução. Diamante único, longe de ser bruto, constantemente lapidado pela razão e a emoção. Esse poema eu fiz para a Laís, que é minha bruxa, né? A gente tem um modo particular de ver o universo e a gente entende a magia como uma coisa natural, a bruxaria como uma coisa natural, não tem, os encantamentos são simples, você cozinhar, o tempero que você usa, isso é uma alquimia, né? Houve uma evolução disso. Do ponto de vista imagético, mas é simples demais, é você observar as coisas que estão em volta de você, entender a vida e tentar decifrar a vida como ela é, na simplicidade que ela tem, de ter os elementos em volta de você e fazer com que essas coisas te beneficiem, sem prejudicar ninguém em volta de você. Diz aí, você conhecia essa história do Malleus Maleficarium? Você já leu o Malleus Maleficarium? Você ficou interessado em ler? O que você acha dessa história e de como esse livro foi usado pela igreja? Deixa seu like, seu dislike, se inscreve no canal, aciona o sininho, indica esse vídeo para outras pessoas, compartilha aí o que você puder fazer e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. Opa!